O vídeo já estourou, é muito detalhe. Aí eu tenho que colocar devagar para vocês, senão a gente se enrola, né? Então, dando continuidade, aí eu vou fazer outra questão dessa aqui, mais detalhe, para facilitar vocês estudarem. Então, voltando para cá. Então, a gente terminou representando o circuito de uma pilha, ok? Onde a gente tem a diferença de potencial, uma resistência, uma corrente e a força eletromotriz. Beleza. Quando a resistência for igual a zero, a diferença de potencial vai ser igual à força eletromotriz. Beleza? Ok. Então, olha só. Qual a voltagem? Um aparelho com uma corrente elétrica, é representado pelo 1 ampere, igual a 5, para uma resistência de 20 ohm, que é aquela representação de OHM, onde a DDP foi 250 volts. Beleza, ele quer a voltagem. Então, quem é a voltagem? É U igual a E menos R vezes I. Quem é o U? Não sei, mas eu sei quem é. 250 menos R, 20 vezes 5. U vai ser igual a 250 menos 20 vezes 5 dá 5 vezes 2, 10. Então dá 100. U vai ser igual a 250, tá? Volts. Ok? Beleza. Lembre uma coisa. Toda vez que, voltando lá, quando a diferença de potencial for maior do que zero, uma reação é espontânea, que é o que a gente está trabalhando aqui. Quando ela for menor do que zero, ela é não espontânea. Então, espontâneas são pilhas e bateria. Antes de colocar essa parte, vamos fazer uma questão mais detalhada daquela lá, para a gente absorver mais. Eu vou pegar novamente o zinco, que é o que a gente mais trabalha, né? Aquoso, mais 2 elétrons. É uma coisa que eu cometi uma grafe, porque, ó. Ah, não, tá aqui menos. Aqui tá o menos, onde foi que... Ah, não, tá todos eles com elétron, diziam menos. Então, sempre quando a gente for representar elétron, gente, não esqueça, é menos assim. Se tiver colocado em algum canto, sem estar com menos, mas tá tudo ok. Tá faltando essa parte aqui pra gente, vamos lá. É o zinco. Zinco. Sólido. Com o potencial de redução igual a menos 0,76 volts. E aí eu vou pegar a prata. Aquoso mais um elétron, que assim a gente trabalha a questão de um modo geral. O E redutor vai ser igual a mais 0,80. Ok. Aí eu quero saber quem é o anodo, quem é o catodo. Bem simples, né? De cara a gente já sabe. Negativo, positivo. Quem é o menor? Esse. Então, esse aqui vai ser o anodo. Se ele é o anodo, o que é que eu vou fazer? Ele é sólido aqui, ele vai ter que vir para cá. Porque no reagente ele é sólido, ele vai perder esses elétrons. Vai ficar zinco, 0, sólido. Zinco, 2 mais aquoso, mais 2 elétrons. Então, o elétron desse lado identifica que ele perde, porque ele é o anodo que perde, é o polo negativo. Aí vai ficar se eu quiser fazer essa lá, mas eu não vou fazer isso com vocês. Eu vou dizer para vocês permanecerem com os mesmos valores. O potencial vai ser menos 0,76. Permanece o mesmo, deixa ele assim.
Esse aqui está ganhando, a prata está ganhando elétrons, porque o potencial dele é maior, certo? Então, só repetir, porque ele é o cátodo e ele é o polo positivo. Então, prata mais aquosa, mais um elétron, prata sólida. Só faço repetir, né? O E redutor, potencial vai ser mais 0,80. Ok. Lembrem, se eu quiser colocar o menos ER mais aqui, posso. Aí você vai ter que usar a primeira fórmula, que é a soma. Se não, você pode fazer direto, o maior menos o menor, não tem problema, ok? Pois bem, olhando para cá, vocês percebem que a quantidade de elétrons é diferente, então não pode. Não pode. Então, eu vou ter que multiplicar todo mundo aqui por 2. Então, 2 vezes prata, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes prata sólida, 2. Agora eu posso calcular, né? Cancela, cancela. Agora, todo mundo que tá antes da seta, desce, ó. Zinco, sólido, mais 2. Prata mais, opa, que são mais, né? 2. Aquoso, formando zinco, 2 mais aquoso, mais 2 prata, 0 sólido. Ou seja, se eu quiser representar daquela forma, quem é que é o anodo? É o zinco. Então, zinco, ó, barra, zinco. Vocês percebem que o NOx aumenta. Barra, barra. Quem é o cátodo? 2, Ag mais A. Opa, não boto o aquoso, desculpa. Ag mais, formando 2 Ag mais. Então, aqui eu tenho o cátodo e aqui eu tenho o anodo. Então, a representação de uma equação global. E o E é só calcular o maior. A diferença de potencial é pegar o maior menos E menor. Delta E, ou seja, quem é o maior? Mais 0,80 menos 0,76. Vai ser quanto? 6, 8, 7, 14, 15, vai 1,56 positivo. Soma. Ah, eu não quero aquele outro, eu quero aquele outro jeito, o jeito que está no livro. Então, menos E, tá? É o quê? Oxidante. Ele era redutor, passa a ser oxidante, aí vai ter que mudar o sinal. O E redutor é igual a... Como é lá a fórmula? É oxidante, mais o E redutor. Logo, eu vou ter... Isso aqui vai ser igual a quanto, gente? Mesmo valor, tá? Pois bem, tirada essa dúvida, vamos continuar e encerrar o vídeo, né? Porque senão vai ser... São 3 vídeos aqui. Corrosão, gente. Como é que a corrosão ocorre? A corrosão, a atuação do oxigênio, tá? A luz ultravioleta que vem do sol, a chuva, principalmente aqui em oxigênio e água. Então, esses 3 senhores aí promovem uma corrosão. Essa corrosão é o quê? O oxigênio, ele faz uma relação de redução. Ou seja, quem é o cátodo? O ferro ou o oxigênio? O oxigênio. Isso acontece com a água também, tá? Então, é por isso que o metal, quando ele recebe oxigênio no meio, ou chuva, ele começa a sofrer um ferrujamento, ou seja, enferruja, por causa da ação deles, que eles dois extraem os elétrons dos metais. Como é que a gente evita ferrugem? Com pinturas, né? Não. Aquela pintura é só um abrasivo. Ela vai descascar e vai continuar enferrujando. Então, se você cobrir algo metálico que tenha sofrido uma ferrugem, vai piorar a situação lá na frente. Então, por meio de quê? Metais de sacrifício. Gente, quando se está fazendo aquele material, por exemplo, um portão, ele associa-se a um determinado metal. O zinco, o cobre, o estânio.
E depois ainda o níquel, você cobre com uma pintura específica com esses mesmos metais. Ou seja, você pode usar metais diferentes, um associado, por exemplo, um portão de ferro, vou associar com o cobre e vou cobrir com níquel. Eu vou niquelar, tá? Então é isso. Niquelação é o recobrimento com níquel, cromatação com cromo, tá? E tem outros que você pode colocar. Baterias e pilhas, existem dois tipos, as primárias e as secundárias. As primárias não são recarregáveis e as secundárias são recarregáveis, ok? Primárias, aquela pilhazinha amarelinha, tá? Que você coloca no controle, elas não são recarregáveis. Mas tem umas que são vendidas agora que são recarregáveis. Tem até o equipamentozinho, parecendo um carregadorzinho, onde você encaixa as pilhas. Celulares, as baterias dos celulares são secundárias, ou seja, elas são recarregáveis. O problema das pilhas no meio ambiente, elas liberadas no meio ambiente, elas podem causar problemas devido à ação desses metais no solo, que vai parar onde? Nos nossos alimentos. Ou seja, dentro dos aspectos de poluição, isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente tem que ter alimentos, principalmente os vegetais, ricos em nutrientes, só que esses metais eles fazem interferência, tá, em nossa alimentação. Por quê? Porque eles vão ser absorvidos nos processos de fotossíntese e vai formar aquele fruto ou aquela verdura, aquele legume. Pois bem, o que acontece? As pilhas comuns, elas apresentam o anodo, polo negativo, o zinco, e o catodo, o polo positivo, o dióxido de manganês. E dentro dessa pilha apresenta alguns, vamos dizer, uma solução, entre aspas, mas tipo uma gelatina, né? Que promove, tá, a passagem desses elétrons de uma placa para outra. Geralmente possui cloreto de amônio ou cloreto de zinco, as comuns. E isso são as não carregáveis. As alcalinas são mais resistentes, tal, apresentam o zinco, o mesmo componente nos polos positivo e negativo, porém apresenta hidróxido de potássio. Elas são mais resistentes, tá? E por isso são chamadas de alcalinas, porque é uma base que atua. A de mercúrio, olha só, o zinco continua, porém óxido de mercúrio. A de mercúrio, gente, são aquelas pequenininhas de relógio, tá? De controle, e assim vai. A chumbo, de chumbo, ó, chumbo e dióxido de chumbo. Bateria, gente, de automóveis, de moto. E apresenta quem como a solução? O ácido sulfúrico. Ok? E sem falar no seguinte, uma bateria é uma associação de pilhas, tá? Quanto maior a bateria, a maior voltagem, maior a quantidade de pilhas associadas. Então, baterias é uma associação de pilhas, não esqueçam disso. Níquel e cadímio, gente, essas aqui são bem mais resistentes em relação a funcionamento por tempo. São aquelas de determinados aparelhos, por exemplo, aqueles aparelhos auditivos. Por quê? Porque demora mais para a pessoa utilizar, né? Porque senão, um aparelho auditivo que você necessita muito, você vai ter que ficar trocando direto a pilha, a bateria, não. Então, a de níquel e cadímio, elas têm maior resistência. Porém, assim como a de mercúrio, elas são poluentes no nosso meio em estado mais crítico. Isso não pode ser descartado assim, tem que ser descartado em locais específicos. Lítio e iodo, elas presentes em marca-passo. Então, geralmente uma pessoa que tem um marca-passo, ela tem uma troca de 6 anos, 4 anos, isso depende. Tem que fazer a troca. Então, elas duram mais.
E as células de combustível, gente, é com relação ao hidrogênio, a presença do hidrogênio. Então, são utilizadas nas usinas. Enquanto uma usina termoelétrica tem 40% de produção de energia, uma organizada, feita a partir de células de combustível, utilizando metais e hidrogênio, onde o hidrogênio ele é o cátodo, tem 60% de produção. Então, com as perdas menos, e sem falar na história da poluição, que é bem menor. Então, dentro do livro de vocês, tem vários textozinhos muito legais, que é bom vocês lerem, tá? É um capítulo bem interessante, bem mesmo, principalmente essa parte de células de combustível. Vocês têm que ter cuidado com relação à poluição, viu? Isso é um assunto bem relacionado. Então, esses lixões a céu aberto, eles têm muito descarte, então, plantações próximas, reservas de água, poços, tanto os artesanais como os poços feitos para a comunidade, eles podem ser contaminados por esses metais. Então, não descartem pilhas e baterias. Elas têm que ser celulares, baterias de celular, têm que ser descartadas em lugares específicos que recebam isso. Então, um destino é entregue, tá, em fábricas ou locais que recebam. Por exemplo, as universidades, elas têm, geralmente na entrada da biblioteca, uma caixazinha transparente que recebe essas pilhas, esses materiais. Tá ok? Então, até a próxima.